Para quem não sabe, né, a gente já morou na Irlanda, morou em Malta, a gente já fazia vídeo dos dois lugares. Muitos dos vídeos, né, desses dois lugares eram vistos, eram bem visualizados, a gente tinha curtidas, alguns comentários. Mas desde que a gente começou a se dedicar 100% ao canal, às vezes é bem triste, sabe? Bem desgastante para nós, porque para fazer um vídeo, às vezes de 20, 30 minutos, a gente se dedica horas, né? Preparando, pensando, falando as coisas para vocês, mostrando, muitas vezes se dando mal para que a gente passe no vídeo, né, as coisas que aconteceram de ruim para quem estiver vindo para o mesmo local que a gente está, não passar nos mesmos, né, não passar os mesmos perrengues, os mesmos problemas. E às vezes a gente recebe lá poucas visualizações, poucos likes, às vezes nenhum comentário. Poxa, se as pessoas soubessem o quanto isso significa para nós, o quanto isso é importante para quem faz conteúdo, né? De deixar lá um comentário, gostei do vídeo, continuem, ou fazer alguma pergunta, ou mesmo que deixar um coraçãozinho. Então, realmente isso às vezes desgasta a gente inclusive já pensou várias vezes em desistir, vários dias inclusive a gente meio que não fez nada assim, sabe, relacionado a vídeos, porque a gente estava muito chateado. E basicamente a gente está aí com pensamentos de fazer um último teste aí, porque realmente exige bastante da gente. E se continuar da maneira que está, se a gente não tiver o retorno, se a gente não tiver pelo menos o mínimo que seja desses comentários, de visualizações, de curtidas, a gente vai acabar desistindo. E eu estou indo fazer algo que não é muito bacana, assim, sabe? Muitas pessoas talvez acham que nossas viagens, né, nosso mochilão aí, nossa vida aí, se dedicando só nos vídeos, acho que é tudo mil maravilhas, né? Agora eu tô tendo que ir no banco sacar dinheiro, porque a nossa próxima hospedagem, que não vai ser de graça, e aceita o pagamento somente em dinheiro. Então estou indo à caça de um banco para poder sacar dinheiro. E eu acho que isso é muito ruim, porque tipo, eles devem fazer isso para, sei lá, sonegar imposto, alguma coisa assim do tipo. Isso também, às vezes, de pagar em dinheiro, talvez seja meio que na Ásia toda, porque a gente enfrentou isso na Tailândia também. Além de na Tailândia, eles terem às vezes também o valor de depósito. E a gente já ouviu alguma coisa aqui no Vietnã também. Ou seja, quando a gente vai alugar alguma coisa, além deles quererem que a gente pague em dinheiro, e aí a gente tem que sacar, pagar essas taxas, eles querem também que dê um depósito. Principalmente em estadias como as nossas, que a gente faz, né, as estadias mais longas, porque para nós, a gente descobriu que para nós é melhor fazer essas estadias mais longas. E aí eles acabam cobrando esse depósito também. Tá, beleza? Eles devolvem o dinheiro. Mas, por exemplo, teve um hotel, um último dos hotéis que a gente ficou na Tailândia, que eles cobraram e a gente pensou, putz, o valor não era muito baixo, não era super alto, mas era um valor médio. E aí a gente ia ter que ficar com esse valor daí em dinheiro para gastar, e a gente talvez não ia gastar tudo. Filmamos lá no outro hotel que a gente ficou, né? No primeiro hotel que a gente ficou aqui em Ho Chi Minh. E as ruas eram mais largas, tava tudo limpinho. Mas uma coisa que chama a atenção é esse lixo. Olha a quantidade de lixo no chão. E não é só sujeira de tipo assim, o vento. O vento trouxe. São as pessoas que devem deixar esses lixos aí, ó. Estão tomando coisas, né? Estão comendo alguma coisa e estão deixando lixo. Então no nosso cronograma das viagens, eu fico cuidando mais da parte de reservas, das acomodações, dos hotéis, né? Fico pesquisando os lugares,
vejo, né, os lugares que a gente vai ir, faço o roteiro, né, dos pontos turísticos que a gente pode ir para mostrar para vocês nos vídeos. E a Aline fica fazendo toda a parte, né, de vídeos daí pro YouTube, pro Instagram também. Então a gente fica nessa divisão. Além de a gente ter a nossa divisão, né, que eu cozinho daí, né, eu faço então as refeições, eu que, né, além de, claro, ir no supermercado, coisa que eu adoro. E ela fica com a parte da limpeza, né, da cozinha. E aí, claro, a gente se ajuda mantendo limpo o lugar que a gente está hospedado. Também, principalmente nessa questão de hospedagem, a gente tem que ter certeza e olhar as avaliações das pessoas, porque a gente já viu em alguns lugares que as avaliações são tudo falsas. Tipo assim, os lugares, né, os hotéis, as hospedagens pedem para que amigos, pessoas deixam avaliações boas para dizer que o lugar é bom. Colocam fotos que não são as fotos reais na hora que chegar. É estressante às vezes, sabe? Porque uma coisa que deveria ser uma coisa simples e rápida, uma pesquisa assim, olhar, beleza, aqui ó, tem uma avaliação boa, né? O lugar parece ser bonitinho, mas tem toda essa questão aí, né? De repente tu fazer uma reserva num lugar, e principalmente como eu falei pra vocês agora, da gente ficar mais tempo, e aí acabar pegando um lugar por 30 dias, 20 e poucos dias, e o lugar não ser nada daquilo. E a gente ter que brigar de repente por trocar, por cancelar, por ter o dinheiro de volta. Então isso é bem chato assim, sabe? Eu estou quase chegando no banco aí, né, para sacar o dinheiro. E já tive que gastar com o ônibus, né? Porque o banco é longe da nossa hospedagem de graça. Ainda bem que o ônibus foi baratinho, né? 1,20 só. Mas mesmo assim, né? É 1,20 para ir, 1,20 para voltar. Mais a taxa que eu vou pagar ali. Que eu espero realmente que eu consiga sacar o dinheiro ali e ter somente a taxa do meu banco, não ter a taxa extras, né, do caixa eletrônico mais do banco, e aí perder aí 30, 40 reais aí só nessa brincadeira, sendo que o valor não é pouco, tá? Eu tenho que sacar aí no mínimo uns 10 milhões, né? A moeda deles aqui é tudo assim, né? 1.000 milhões, e sacar 10 milhões às vezes, por valor ser alto, às vezes ou eu não consigo, ou por ser alta aí eu pago mais taxa. Muitas coisas que acontecem aqui também, que a gente até já relatou em outros vídeos, mas são coisas também que chateiam a gente e vão irritando, e que é a questão às vezes dos golpes. Golpe para tudo que é lado, golpe da pessoa querer te vender um negócio por um valor maior, da pessoa, por exemplo, assim como o golpe aí, né, que a gente fez um vídeo aqui no Vietnã, e a gente teve nosso primeiro golpe aí da água de coco, entre outras coisas, né, às vezes pegar aí transporte, né, de táxi ou tuk-tuk, os caras querem cobrar mais. Às vezes a gente sabia que tinha que pegar o táxi, por exemplo, e não pagar em dinheiro, né? Porque aí sim, em dinheiro, os caras querem negociar e querem te cobrar mais depois no final da corrida. Mas mesmo pagando, às vezes, no aplicativo, os caras queriam um agradinho, um valor, porque tem mochila. Porque, né, eu deixei vocês aqui bem na frente do negócio. Umas coisas assim que, tipo, sabe, acaba realmente tirando a gente do sério e tirando toda a beleza, né, da viagem, do momento, de conhecer o lugar, de ser bem recepcionado, às vezes, pelo país, né, já que a gente é turista, e aí as pessoas querendo ganhar vantagem com relação a isso. A vontade que eu tenho, sinceramente, é de cancelar a porcaria desse hotel e ver um outro. Só que estamos muito em cima da hora
Basicamente, em 3 dias a gente vai estar viajando para esse outro local e eu não posso simplesmente também cancelar sem ter um outro e saber se eu ainda posso cancelar, né? Porque a gente normalmente também faz as reservas com o cancelamento de graça, que é exatamente para ter, se a gente mudar de hotel, se a gente tiver esses perrenguinhos aí, né? De ter que fazer alguma coisa e trocar de hotel, a gente tem. E aí eu não sei se dá mais por estar muito próximo. E mesmo que dê, eu também não acho que eu vou achar algo que seja nesse valor aí que eu consiga pagar com cartão. Ah, gente, olha, eu vou te contar, umas coisas assim que, por essas e outras que a gente começou o nosso mochilão aí no Brasil, e por mais que tu passe problemas, né, a gente tá no nosso país, a gente consegue daí também parcelar, inclusive, as hospedagens, a gente consegue daí, né, pagar com os cartões, resolver. Minha gente, pelo menos um perrengue aí que foi solucionado, eu acho que foi solucionado da melhor maneira possível ainda. Eu não gastei nada para sacar. Olha, um perrengue que foi solucionado assim e que teve um final feliz, vamos dizer assim, né? De tudo isso que eu falei para você, eu já tava afim até de cancelar a porcaria da hospedagem, né? Da reserva do hotel. E é isso, minha gente, o vídeo vai ficando por aqui. Vou pegar o ônibus agora para retornar. Deixa os comentários aí, né? A gente tem aí mais ou menos uma ideia de que infelizmente as pessoas acabam não assistindo vídeos até o final, né? Mas se você ficou aí no vídeo até o final, deixa aí uma dose de carinho para esse casal aí que se dedica tanto para fazer os vídeos, né? E mostrar os lugares para vocês, mostrar as experiências, porque afinal de contas a gente está viajando junto, né? Porque a gente está mostrando para vocês aí, então vocês estão junto com a gente. E eu vou terminando aqui, foi mais um vídeo realmente de desabafo, que aí tornou mais um perrengue aí que a gente teve, né? Com essa questão do saque, que a princípio, graças a Deus, deu tudo certo. Mas obrigado por ter assistido mais um vídeo do Sonhei e Viajei. É o fim do vídeo, mas não do sonho. Até a próxima. Tchau! Então, ontem a gente tava assistindo TV e deu um pá! E parecia um queimado, assim, uma luz. E aí começou a feder de queimado mesmo. Estamos no Vietnã, em Ho Chi Minh, na nossa hospedagem de graça.